Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo tem que ser uma pessoa, porque o Espírito Santo geme, ele intercede, ele chora com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Uma coisa que não tem explicações, muito grande. A Bíblia diz que também a terra planteia, e a terra murcha e planteia. A terra está planteando. O que é plantear? Chorar. A Bíblia diz que a terra chora. E, no entanto, a terra não é uma pessoa. Ela murcha. Ela murcha. E ela não é uma planta para murchar. A terra não murcha. Mas a Bíblia usa essa expressão. A Bíblia diz também que a sabedoria clama nas praças. A Bíblia diz também que as árvores batem palmas. Então a gente vê e fala, mas então o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo intercede, ele clama, ele chora, ele implora. Mas não é isto que a Bíblia está falando. A Bíblia diz isso aí. Mas se a gente for pegar aí, então a terra também ela é uma pessoa. Lá em Abacuque, capítulo 2, verso 11, diz assim, e as pedras clamam da parede, a pedra da parede clamarão, e as vigas responderão. Está lá no livro de Abacuque, capítulo 2, 11. As pedras clamam na parede. Então a gente vê que a expressão, muitas das vezes, a gente tem que saber entender elas. Porque o Espírito Santo, na verdade, ele clama, ele fala, ele intercede. Mas nós temos que saber que ele intercede por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E quando Deus fala com nós, através do Espírito da Bíblia, ele fala também por meio do seu Espírito. Porque lá no Senhor Jesus, lá em João 6,63, ele está falando lá que as palavras do Senhor são Espírito e vida. Então, como que, se você quiser ouvir, se nós quisermos ouvir a voz do Senhor falando com nós, através do Espírito de Deus, você pode pegar a Bíblia Sagrada e estudar a Bíblia, examinar a Bíblia. Ali você vai ver Deus falando com você. Você vai ouvir o Espírito de Deus falando na sua consciência. Porque é o método mais sagrado, o método mais eficaz que Deus usou para falar com o ser humano é através da Bíblia. Ele fala também por meio de sonhos, fala por meio de visões. Ele usa outras pessoas também para falar com a gente. Mas o método mais seguro, que Deus mais gosta de falar com nós, é através da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente estuda a Bíblia, ouve a palavra, a gente está ouvindo o Espírito de Deus falando na nossa mente. Porque, na verdade, o Senhor Deus, ele não está aqui junto com nós. O que faz presença de Deus aqui, de seu Filho, junto com nós, é por meio do Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui na terra. O Espírito do seu Filho Jesus também faz presente. Mas nós sabemos que a morada de Deus hoje não é na terra. Ele mora no céu, ainda fala o local ainda, no santuário celestial. Ali é a sede onde Deus habita. E ali é onde o Senhor Jesus também está, ali, intercedendo por nós como sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus. Então, mas aqui na terra quem opera é o Espírito de Deus. Portanto, o salmista diz, de onde fugirei do teu Espírito? Se subir às alturas, lá está o Espírito de Deus. Se descer às profundezas também, lá está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em toda parte. Por quê? Porque ele é um poder, é o poder de Deus. Se fosse uma pessoa, ele estaria só num lugar, porque uma pessoa não ocupa dois espaços ao mesmo tempo.
Então, quando as pessoas aceitam a palavra de Deus, aceitam o primeiro mandamento, no caso, as pessoas acreditam na Bíblia toda, encaixa os versículos com versículo, mandamento com mandamento, regra com regra, e as pessoas vão ter um conhecimento muito grande. Agora, quando as pessoas creem nessa doutrina da Trindade, a Bíblia, em vez de tornar um deleite, ela torna uma coisa para criar confusão na mente. Então, se você está transgredindo o primeiro mandamento, passa a obedecer o primeiro mandamento, aceita o Pai como único Deus, aceita o Senhor Jesus como Filho de Deus, aceita o Espírito Santo como Espírito de Deus. E você vai ver uma mudança muito boa na sua vida.